A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, nesta tarde gostaria de estar aqui trazendo um estudo básico, sobre uma expressão em hebraico, que se encontra em Gênesis capítulo 2, versículo 7, e se encontra uma expressão não em hebraico, mas claro, fazendo uma referência a Gênesis capítulo 2, versículo 7, 1 Coríntios capítulo 15, aí versículo 45, coloquei 44, 45 para dar uma contextualizada ali na expressão, Então hoje eu quero estar explicando aqui que essa palavra aqui em cima, a palavra Nefesh Hayah, e essa palavra embaixo eu coloquei mais por curiosidade, que essa expressão que ela significa sopro, que é a palavra Neshama. Então eu quero estar lendo aqui basicamente o texto, de Gênesis capítulo 2, versículo 7, vou estar lendo mesmo em hebraico. O texto é conhecido por todo mundo, que diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e insuflou-lhe, ou soprou-lhe nas narinas dele o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então esse é o texto em português. O texto em hebraico diz da seguinte forma: Vayitzer Adonai Elohim et ha'adam afar min ha'adamah, vayipach be'apav nishamat chaim, vayhi ha'adam lenefesh chayah. Então esse é o texto de Gênesis capítulo 2, versículo 7. A parte que eu quero pegar aqui, basicamente se eu fosse fazer aqui uma exegese, os irmãos estariam compreendendo um pouco melhor, mas não é esse o foco. O foco aqui é a expressão Lenefesh Hayah, e o homem se tornou alma vivente. Nós vemos ali uma situação onde Deus havia formado o homem do pó da terra. Então Deus havia formado o corpo do homem do pó da terra. A expressão em hebraico para corpo é a palavra basar. Basar é corpo em hebraico. Então Deus formou o basar, o corpo de Adão, mas o corpo era simplesmente um boneco sem vida. Então ele necessitava da vida de Deus. E Deus faz o quê? A palavra do Senhor nos diz que Deus sopra em suas narinas, sopra em seu nariz o fôlego de vida, que é Neshama, o fôlego, A expressão fôlego de vida é Nishamat Chaim, conforme o texto que eu li aqui agora. Então Deus vai soprar ali naquele boneco feito do pó da terra, aquele boneco de barro modelado pelo Senhor, e a Bíblia diz que o homem se tornou em alma vivente, Nefesh Hayah. Nós temos um detalhezinho importante, que acredito que quem é estudante do hebraico, quem ainda que tenha a visão como nós particularmente temos, não só a Assembleia de Deus e igrejas pentecostais, mas nós como evangélicos geralmente cremos, eu falo quem defende essa posição teológica e bíblica, que o homem ele é constituído de espírito, de alma e de corpo, Às vezes, nós, até em Gênesis capítulo 2, versículo 7, nós tentamos ver ali esses detalhes, O espírito do homem ali, o corpo do homem e a parte material do homem, que é a alma. Porém, quando nós vamos olhar ali para o capítulo 1 e até mesmo o capítulo 2 de Gênesis, essa expressão Nefesh Hayah não é uma expressão que aparece uma vez somente. Essa expressão Nefesh Hayah, ela aparece, por exemplo, quando em Gênesis capítulo 1, Deus diz que produzam as águas seres viventes ou almas viventes. A expressão que aparece ali também é a expressão Nefesh Hayah. E nós sabemos que um animal não possui uma alma imaterial e imortal como o homem tem, Nós vemos que ali, quando é feita referência que as águas produzam seres viventes, é uma referência ao animal, ao ser como um todo, Aqui em Gênesis 2:7 nós vemos aqui uma referência ao ser completo e não a parte dele. Na verdade, o texto de Gênesis capítulo 2, versículo 7, o que ele quer enfatizar é que o homem havia sido formado do pó da terra,
ele estava como um boneco sem vida. Deus vai conceder a vida a ele, Deus vai dar o fôlego de vida para o homem, vai soprar em suas narinas o fôlego de vida, e o homem vai sair daquele estado de inércia, o homem vai sair daquele estado de um boneco de barro sem vida e passa para o estado de uma alma vivente. Tanto é que em hebraico, na verdade, que eu omiti um pequeno detalhe, que é essa preposição, a preposição le, que é exatamente assim que está escrito em hebraico, le nefesh hayah. Essa expressão, ou essa letra, ela é uma preposição em hebraico, que significa basicamente as seguintes palavras. Significa a, de, para e até. Então, existem basicamente esses 4 significados da preposição. Então, quando nós vemos aqui a expressão lenefesh hayah, o sentido do texto é que o homem, conforme eu disse anteriormente agora, é que o homem estava na condição de inércia e agora o homem se tornou, ele passou a ser, ou seja, ele saiu do estado de boneco para alma vivente. Então essa seria a expressão, o sentido do texto. Deus insuflou em suas narinas o fôlego de vida e o homem sai daquele estado de inércia e vai para o estado de vida, de alma vivente. E alma vivente dentro não só daquele contexto, mas do contexto de Gênesis capítulo 1 também, a expressão nefesh hayah, ou alma vivente, se refere ao ser como um todo e não apenas a parte dele, né? E para um outro detalhezinho aqui que eu vou estar lendo, o texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44 e 45, só para dar uma contextualizada e explicar que essa expressão de Gênesis 2,7, ela é usada por Paulo aqui. O meu objetivo não é negar a existência da alma imortal e imaterial, de forma alguma, da alma que é de constituição espiritual. O detalhezinho que eu quero trazer aqui, que eu estou trazendo é que, quando existe a expressão nefesh hayah no texto de Gênesis 2,7, também no capítulo 1 de Gênesis, em alguns versículos, o texto está querendo dizer que a expressão alma vivente se refere ao ser como um todo, não somente a parte dele. Então nós vemos aqui, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 44, 45, diz assim, semeia esse corpo animal, frisa bem esse detalhezinho, semeia esse corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Então nós temos aqui 2 tipos de corpos. Nós temos o corpo animal. Quando ele fala de corpo animal, ele faz uma referência ao corpo de carne e sangue. E nós vemos aqui o corpo espiritual, que fala do corpo de matéria, de constituição espiritual. Lembrando que a primeira carta de Paulo, no capítulo aos Coríntios, capítulo 15, o apóstolo quer enfatizar a realidade da ressurreição com base na experiência da ressurreição de Jesus, e com base nesse fundamento da nossa fé, que é a ressurreição de Cristo, Paulo vai explanar sobre a doutrina da ressurreição, que é uma das doutrinas que eu considero mais importante, obviamente, né, porque é a doutrina que traz ao nosso coração a esperança de que haverá uma vida para nós, ainda que nós venhamos a perecer neste corpo. Então Paulo quer trazer sobre essa realidade da doutrina da ressurreição. E aqui Paulo vai falar sobre a diferença, vai falar sobre os diversos tipos de corpos, né? Que existe corpo de um de outro, mas ao final de tudo Deus tem preparado para nós um corpo imortal, incorruptível e de constituição espiritual. Nós vemos aqui no versículo 45 que Paulo vai usar essa expressão ela mata de uma vez por todas o sentido aqui de Gênesis capítulo 2, versículo 7. Diz assim: assim está também escrito, o primeiro homem foi feito em alma vivente. Aqui Paulo não está fazendo uma referência a uma parte imaterial do homem. Nós vemos que o contexto fala de corpos. O contexto fala de o corpo do sol,
o corpo da lua, o corpo das estrelas, o corpo dos animais, o corpo do homem, o corpo do peixe, o corpo da ave. Cada um tem o seu corpo determinado por Deus, cada um tem o corpo de uma constituição diferente. Mas nós vemos aqui que Paulo, nesse versículo do 45, ele vai querer dizer, ele vai fazer uma comparação com aquilo que ele acabou de dizer, que há corpo animal e há corpo espiritual. E diz assim: o primeiro homem foi feito em alma vivente, o último Adão, que é Jesus, foi feito em espírito vivificante, ou seja, fazendo uma referência não só a que Jesus é a fonte de vida que nos dará vida, como também ao corpo espiritual que Jesus tem. Que eu falo, irmãos, é corpo de constituição espiritual. Corpo de constituição espiritual. Existem mais detalhes, existem coisas mais profundas, mas acredito que os irmãos devem ter entendido. Corpo animal, corpo de carne e sangue, como a expressão Nefesh Hayah, ou seja, o ser foi feito alma vivente, ele saiu de um estado para o outro, e a expressão corpo espiritual como uma referência ao corpo que Jesus não só recebeu, como também ele nos dará, ele compartilhará conosco esse corpo que ele recebeu ali, né? Nós vemos que na ocasião da morte de Jesus, ele morre com esse corpo normal, ele ressuscita com um corpo que agora não pode mais morrer, que é um corpo incorruptível, um corpo imortal. Nós vemos que Jesus conversa com os seus discípulos, nós vemos que Jesus ele atravessa a parede, nós vemos que Jesus também se alimenta, apesar de não ser uma necessidade do corpo que nós receberemos a alimentação, até porque não haverá mais doença, não haverá mais morte, então não terá problema nós não comermos, nós não alimentarmos, porque esta é uma necessidade do nosso corpo enquanto nós estamos aqui nesta terra. Nós sabemos que receberemos um corpo que poderá sim desfrutar das coisas desta terra, né? Comer, se alimentar, beber, porém nós não teremos a necessidade de fazer isso. Nós poderemos fazer, mas isso não implicará em morte se eu deixar de comer ou de beber. Então nós vemos aqui que essa expressão ela traz esse sentido, né? Lembrando mais uma vez que eu particularmente acredito sim que o homem é espírito, alma e corpo. Ele é tripartido ou tricótomo. O homem não é duas partes. O homem não é uma parte só, depois que ele morre acaba a vida para ele. Não, o homem tem a parte física, mas também tem a parte espiritual. Amém? Então que Deus possa abençoar a vida dos irmãos poderosamente em nome de Jesus.